Sabe aquelas crianças que parece ter nascido para atuar? Que aos 8 anos já estava dominando tudo nas telas, enquanto você com 8 anos estava comendo catota e tomando todinho assistindo TV Globinho. Sim, eu peguei a época da TV Globinho. Pois é, acontece que algumas dessas crianças cresceram e elas seguem nas telonas brilhando, enquanto outras nem tanto. Hoje a gente vai lembrar de algumas das crianças mais incríveis do cinema e dar uma olhadinha em que aconteceu com cada uma delas. Tem criança que atua até hoje, tem criança que cresceu no cinema, tem criança que decidiu se afastar, tem até mesmo criança que decidiu ficar ali agora só nos bastidores. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu gostaria de começar com uma menção honrosa. Nossa, quase que não saiu. Eu fiz essa lista aqui, ele não é um top 10, então não é as crianças mais fodas. A gente pode ir falando, mas eu queria dizer que em algum momento dessa lista, essa menção honrosa vai funcionar, porque ao invés de eu falar de uma criança, eu vou falar de 3. Pois é, eu sei, mas calma. Vamos começar com Joseph Gordon-Levitt, que começou numa sitcom dos anos 90, mas conforme foi passando o tempo, ele foi crescendo, desenvolvendo a sua atuação, que começou a ficar mais interessante, e durante a sua adolescência ele começou a fazer diversos filmes, como 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Inception, ou A Origem, e eu lembro dele em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que hoje em dia ele criou a própria produtora chamada Hit Record, enfim, alguma coisa assim, onde ele busca apoiar artistas independentes, uma iniciativa legal. Mas enfim, a partir daí ele começou a participar de muitas outras produções que não deram certo e até mesmo começou a dublar alguns personagens, como por exemplo o Grilo Falante no filme do Pinóquio. Bom, e como eu falei, agora ele tá com a produtora dele, onde ele, junto de alguns artistas independentes, estão produzindo curtas-metragens, livros, inclusive, e ele tá tentando se achar ali no meio das produções de Hollywood. Tá bom, mas não tem como falar de criança famosa sem falar de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Todo mundo lembra dele como Kevin do Esqueceram de Mim, e é inegável que nos anos 90 ele foi sucesso mundial, foi capa de revista, ganhou milhões de dólares, e aí daí pra frente a gente sabe que toda a vida começou a desandar, ele teve envolvimento com drogas, os pais dele começaram a controlar todo o dinheiro que ele ganhava, ele teve uma briga judicial e ele precisou fazer uma pausa enorme na carreira dele, mas vale lembrar que ele superou tudo isso, tá? E que hoje em dia ele tá no momento da vida dele bem mais tranquilo, onde ele é casado com a Brenda Song, aquela atriz da Disney, que eu lembro dela de Zack Code, Gêmeos em Ação, que eu cresci assistindo, enfim. Mas eles são casados hoje em dia, eles têm 2 filhos e recentemente ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama, vocês sabiam disso? Pois é, eu sigo eles no Instagram e tudo mais, então acabei acompanhando essa saga aí. Enquanto ele tá ali quietinho na dele, o irmão dele agora vem assumindo as telas, né? O Kieran Culkin, que eu gosto muito dele, porque tá ligado o Scott Pilgrim, né? Então, Scott Pilgrim, ele faz um personagem lá que eu acho muito engraçado, muito bom. Is Scott here? You know what? He just left. Aí teve Succession, enfim, teve muita coisa e o irmão dele agora tá ali nas telas, fazendo todo o trabalho que o Macaulay Culkin decidiu deixar um pouco de lado pra viver a vida dele. Apesar que eu entendo um pouco ele também, porque ele já ganhou muito dinheiro, já ganhou fama, agora ele só quer aproveitar, né? Mas sabe uma criança que não deu errado? Natalie Portman. Ela, com 12 anos, ela já estava estreando num filme chamado O Profissional, que se você assistir, você sabe que é muito foda. E desde criança ela recebeu muitos elogios mesmo, assim. Eu diria que ela carrega o filme praticamente todo nas costas. A atuação dela é tão brilhante que, assim, você fica ficcionado nela o filme inteiro, de verdade. Mas olha que curioso, diferente de muitos outros atores mirim, ela não só continuou atuando em Hollywood, como ela cresceu,
fez faculdade em Harvard, pois é, e ela acabou se tornando uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. Ela fez Cisne Negro, que é muito... Eu tenho que admitir, eu tenho uma relação muito... Cisne Negro é o filme que eu mais odeio na vida. Porque ele é ruim? Não, ele não é ruim. Mas eu tenho uma agonia com aquele filme. Nossa, é tanta cena que... Nossa! Mas ela fez Thor, por exemplo, ela é a Jane Foster. Agora ela se tornou a Thor, né? Enfim. E ela provou pra todo mundo que, na verdade, esse talento que ela tinha desde criança era uma vocação que ela, de fato, levou pra vida dela, né? Mas que ela tinha talento desde pequena e ela entregou tudo. E falando de criança que cresceu em Hollywood, vamos falar agora de 3 crianças, que seria no caso da menção honrosa, que cresceu. Na verdade, eu poderia colocar mais criança nessa lista, mas eu vou colocar só 3, que é o Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint. Interpretando, obviamente, o Harry, a Hermione. Vamos ser sinceros, o Daniel Radcliffe viveu Harry Potter por 10 anos, começando lá em 2001 e terminando em 2011. O Daniel Radcliffe, ele cresceu ali na frente de todo mundo, desde o primeiro filme até o último, e logo depois disso ele decidiu tomar algumas escolhas mais diferentes para seus papéis. Ele decidiu fazer um filme onde ele era um cadáver que peida, outro que ele era um sátiro, e enfim, ele começou a fazer vários filmes em que ele tinha uns papéis estranhos, mas o Daniel Radcliffe, ele é bem humorado. Eu lembro que ele participou, acho que do Truque de Mestre, parte 2, que foi outro filme que fez um sucesso aí, que ele se destacou. E eu tenho que dizer que o que muita gente pensa é que, na verdade, ele ficou doido e que isso mexeu com ele, mas nada a ver. Ele é muito bem resolvido com ele mesmo. Inclusive, ele tava fazendo uma peça na Broadway há pouco tempo atrás. Essa peça aqui, ó, Merrily We Roll Along, aonde ele foi muito elogiado, e há boatos que esse musical vai virar filme, tá? Eu vi uns boatos por aí que já tem uma galera correndo atrás, e o elenco original, então o Daniel Radcliffe, o Jonathan Groff, enfim, vai todo mundo voltar pra fazer um filme sobre essa peça aqui. Já a Emma Watson, depois de Harry Potter, ela começou a participar de outros filmes. Ela foi a Bella em A Bela e a Fera, ela fez As Vantagens de Ser Invisíveis, ela fez Adoráveis Mulheres, mas hoje em dia ela atua mais na parte da produção, e ela decidiu se afastar um pouco dessa área de atuação. Ela virou uma importante feminista e ativista da ONU, mas ela fundou uma empresa, começou a atuar como diretora, e ela provou que não tem talento só na atuação, e sim também como empresária. E o Rupert Grint também cresceu, fez parte de outros filmes, tá? Nada muito relevante, mas ele atuou como dublador, dublando ali uma animação ou outra. E recentemente ele tem tido muito destaque numa série chamada Servant, que tem lá na Apple TV, e enfim, ele vai participando de várias séries. Ele tava também no Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, enfim, vira e mexe a gente acaba encontrando ele em algumas produções, mas essa Servant, que é uma série que acabou, acho que em 2023, por aí, foi uma série onde ele teve bastante destaque, porque a atuação dele realmente tava assim, outro nível, e é nítido quanto ele melhorou de quando ele era criança. Querendo ou não, ele já era bom, a gente já dava umas boas risadas com ele, mas em Servant ele provou que ele tá em outro nível. E agora vamos falar de Dakota Fanning, que estreou num filme chamado Eu Sou Sam, e ela é basicamente uma criança prodígio. Ela atuou junto com Sean Penn, Denzel Washington, Tom Cruise, e sempre pareceu que ela era uns 10 anos mais velha do que de fato ela é assim. Eu confesso que eu descobri recentemente, eu não sei nem porque eu nunca tinha pensado nisso, que ela é irmã da Ellen Fanning. E, caraca, não sei nem como eu não tinha conectado, né? Mas até hoje ela continua firme, atuando, fazendo algumas séries de TV, alguns filmes indies, mas ela prefere ficar um pouco mais na dela, um pouco mais discreta. E junto com a irmã dela, ela mantém o título de família mais talentosa de Hollywood. Eu confesso que eu lembro da Dakota Fanning em vários filmes que ela participou.
como criança. Eu tô pensando aqui, ela fez O Gato, ela fez Guerra dos Mundos, lá com Tom Cruise. A Menina e o Porquinho, bizarramente assisti esse filme no cinema. Eu tenho a lembrança de ter ido, quando eu era pequeno, assistir esse filme no cinema. Cara, a Dakota Fanning participou de muitos filmes. Até na saga Crepúsculo ela participou, né? Inclusive a Dakota Fanning me lembrou de uma outra atriz que eu não tinha colocado na lista, o que é um crime, porque também a outra atriz que cresceu com a gente acompanhando os filmes e que ela participou de muitos filmes famosos, que é a Chloe Grace Moretz. Ela fez Kick-Ass, A Quinta Onda, ela fez vários e vários filmes. Ela fez uma versão nova de Carrie a Estranha. Enfim, a Chloe Grace Moretz participou de muitas produções famosas. E eu tô até curioso de qual foi a última produção dela, porque faz tempo que eu não vejo ela na tela. Ela tá fazendo série, talvez. Ela fez uma série da Amazon que foi cancelada, mas eu lembro que ela veio aqui pro Brasil. E eu vi ela na Comic Con, inclusive, na minha frente aqui, porque ela foi gravar bem na hora que eu tava passando na frente do stand. Ela foi gravar uma promo ou alguma coisa na frente do stand dessa série, que é o Periféricos. Mas eu confesso que eu tô achando ela meio sumida. Vou ter que dar uma pesquisada depois. Se você sabe das últimas produções que ela fez ou o que ela anda fazendo, comenta aqui embaixo, porque eu tô pesquisando aqui e eu realmente não tô achando uma produção mais recente. A última que eu tô achando aqui, a mais recente, é Nimona, que eu acho que ela dublou a Nimona, não é? Ela fez a dublagem da Nimona, filme super da hora, inclusive, eu adoro. Mas de resto, parece que essa foi a última coisa que ela fez. Seguindo aqui a nossa lista, eu coloquei uma criança que foi indicada ao Oscar com 11 anos de idade, o Haley Joel Osment. Se você não lembra assim de nome, ele é a criança que tem aquela icônica frase: "Eu vejo gente morta", em O Sexto Sentido. E quando ele foi indicado ao Oscar aos 11 anos, parecia que tinha um novo fenômeno surgindo, uma nova criança que ia sacudir Hollywood, igual o Macaulay Culkin, mas não, depois ele acabou se afastando. Ele fez um outro filme que eu lembro, que foi A Corrente do Bem, que na minha escola eu tive que assistir esse filme 3 vezes, mas recentemente a gente pôde ver ele voltando às telonas, como ele fez o Mesmer lá no The Boys. Ele andou participando de alguns projetos independentes, mas ele agora não é mais só conhecido como o garoto que fala "eu vejo gente morta". Mas já que a gente tá falando de lenda, vamos falar de uma lenda do cinema, que esse cara já virou lendário. Obviamente eu tô falando de Leonardo DiCaprio. Sim, ele começou a atuar quando ele tinha 5 anos em alguns comerciais de TV e tudo mais, mas aos 14 ele começou a participar de séries e aos 19 ele já estava sendo indicado ao Oscar por Aprendiz de Sonhador, onde ele fazia o irmão com deficiência do Johnny Depp. E é engraçado porque tem alguns relatos de algumas pessoas que falam que ele fez tão bem, que as pessoas achavam que ele de fato era uma criança com deficiência. Ninguém nem imaginava que ele ia se tornar o lendário Leonardo DiCaprio, que depois veio fazer Titanic, O Lobo de Wall Street, The Great Gatsby, eu esqueci do nome em português, é O Grande Gatsby, não lembro, mas enfim, ele foi fazer vários outros filmes, Era Uma Vez em Hollywood, enfim, esse cara desbancou, né, o regresso que deu pra ele um Oscar. Ele é um dos maiores nomes do cinema mundial e ninguém imaginava que aquela criancinha ia ser esse ícone. Mas já que a gente voltou um pouquinho lá atrás no tempo, vamos falar de uma das primeiras estrelas mirins de Hollywood, simplesmente a Drew Barrymore, que depois do sucesso dela em ET, o Extraterrestre, ela teve que se reinventar, ela teve também um momento conturbado ali da vida dela, envolvimento com vícios e tudo mais, mas ela conseguiu virar o jogo totalmente e seguiu atuando em diversos filmes, fez algumas comédias românticas dos anos 2000 e hoje ela tem até mesmo o próprio talk show. Ela também acabou virando produtora e atuou também em algumas produções ali de Hollywood, mas por trás das câmeras. Agora, outra atriz que também não lidou muito bem com essa exposição precoce e que se envolveu com muita droga, muita bebida, se não me engano já foi até presa, é simplesmente a Lindsay Lohan,
que era uma carinha bem carismática da Disney, ela tinha talento, e ela estreou com Operação Cupido, que é um filme divertidíssimo, e depois a gente teve Sexta-feira Muito Louca, Meninas Malvadas, e aí logo em seguida ela caiu no vício, foi presa, teve reabilitação, e olha só, recentemente ela teve uma grande volta por cima, onde ela voltou a atuar em algumas produções da Netflix, mas a Lindsay Lohan vem voltando às telonas, se redimindo de tudo que aconteceu no seu passado, deixando tudo pra lá e recomeçando a sua vida com, inclusive, a recente estreia de Sexta-feira Muito Louca 2. Esse filme já estreou, inclusive, que é a Sexta-feira Mais Louca ainda, feita, obviamente, pela Disney, onde a Lindsay Lohan volta pro papel, junto com a Jamie Lee Curtis. E eu tô vendo aqui no IMDb que, sinceramente, o filme não foi muito bem, mas a Disney também tá numa fase bem complicada, né? Mas enfim, estreou e a Lindsay Lohan pôde voltar pro papel de atriz queridinha da Disney. Agora vamos falar de um ator que eu descobri também recentemente, que ele tem uma carreira desde criança, que é simplesmente o nosso Elijah Wood, mas o nosso Frodo de Senhor dos Anéis, que teve a estreia dele junto com Colin Kahl, num filme chamado O Anjo Malvado. Na verdade, ele já tinha aparecido um pouquinho antes em De Volta para o Futuro 2, olha só, e aí depois ele virou o Frodo, um dos protagonistas dos maiores filmes que já foram feitos. Eu sou suspeito a falar, né? Nem gosto de Senhor dos Anéis, nem tenho tatuagem, pôster, livro, enfim. Mas ele acabou se tornando um dos protagonistas mais icônicos do cinema moderno. Hoje, curiosamente, ele tá em algumas produções mais independentes, ele tá um pouco na vida dele mais discreta, ele anda fazendo dublagens e até mesmo filme de terror. Recentemente ele esteve em um filme de terror chamado O Macaco, que é inspirado naquele brinquedinho do macaco que fica batendo. Mas enfim, hoje o Elijah Wood tem 44 anos, ele tá já grisalho e tudo mais, mas estranhamente parece que ele ainda tem uma cara de adolescente, não sei explicar. Ele não é estranho? Bom, mas pra encerrar esse vídeo e fechar com chave de ouro, vamos falar de uma criança agora que tá recentemente em ascensão. A gente pôde ver a ascensão dela agora, basicamente na década passada, lá em 2016, a gente viu ela criança e agora ela se tornando uma mulher adulta. Eu tô falando da Millie Bobby Brown, que não é bizarro que quando a gente assistiu Stranger Things pela primeira vez, ela tinha 11 anos e hoje ela não é mais uma criança, ela é uma mulher e ela tá casada com um filho do Bon Jovi e ela já tem um filho, que recentemente ela adotou um filho e basicamente a Millie Bobby Brown virou um novo ícone para a nova geração de criança prodígio. Na verdade, acho que todo mundo isso, mas a Millie Bobby Brown teve mais reconhecimento que os outros. Ela fez Eleven, Stranger Things, agora ela fez também Enola Holmes, fez aquele filme lá onde ela luta com o dragão, eu esqueci o nome. Inclusive, ela tem a própria marca dela de produtos de beleza. E se eu não me engano, ela não tem nem 21 anos ainda. Deixa eu ver uma coisa. Ela tem literalmente 21 anos. Já fez vários filmes. Teve o recente Electric State, que eu não curti muito. Bizarro, né? Eu aqui, mais velho que ela. Enfim, vamos deixar isso quieto. Bom, mas a Millie Bobby Brown tá vivendo o sonho de todo ator de Hollywood aos 21 anos. E sabe qual seria o sonho de verdade? O like que você ia dar nesse vídeo. Que você ia não, você vai dar nesse vídeo rapidinho. Aproveita e se inscreve, tá? E me diz aí, qual dessas crianças você mais gostava de ver nos filmes, no cinema? Ou qual delas você acha que ainda vai voltar com tudo, né? Que a gente tem algumas que acabaram se afastando do mundo de Hollywood. Enfim, deixa nos comentários e aí aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais vídeo nenhum. E é isso, muito obrigado, valeu, falou!